E agora acompanhando o treino do Corinthians, as informações chegando com Jackson Pinheiro. Legal, aqui no Corinthians a notícia desta segunda-feira foi uma reunião entre o empresário do jogador, Pablo, com a diretoria corintiana. O Timão já pagou as luvas que devia para o zagueiro e hoje essa reunião foi para acertar o salário e o tempo de contrato de Pablo com o Corinthians, que muito provavelmente vai pagar os 3 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais, para comprá-lo em definitivo do Bordeaux da França. Pablo segue com uma contratura muscular no posterior da coxa direita, é dúvida para o jogo desta quarta-feira contra o Avaí, muito provavelmente só volta no domingo contra o Fluminense no Rio de Janeiro. O Maicon falou sobre a importância de contar mais uma vez com o zagueiro, de contar em definitivo com ele. É um grande jogador, acho que se encaixou muito bem com o Balbuena, vem fazendo uma grande temporada aqui. Ficamos felizes, sim, caso dê tudo certo, dele ficar, porque é um jogador de extrema importância, não só dentro do campo, já mostrou sua qualidade, já mostrou por que merece vestir a camisa do Corinthians, mas também fora de campo, que é um jogador que agrega grupo, que é um jogador que alegra o grupo também. Isso é muito importante para nós, que até mesmo que somos jovens, ele não é tão assim de idade, já não chegou nos 30 ainda, mas é um jogador já de experiência, rodagem europeia, né? Então é uma importância para nós, porque ele fica nos dando alguns toques importantes, então isso é importante para nós também. Para o jogo desta quarta contra o Avaí, em Florianópolis, o técnico Fábio Carille tem a dúvida do Pablo, mas tem a certeza de que Rodriguinho e Guilherme Arana estarão de volta. Eles cumpriram suspensão automática contra o Atlético Paranaense. Falando em Atlético Paranaense, os 2 gols tomados pelo Corinthians depois de 7 partidas sem levar um golzinho no Campeonato Brasileiro ainda foram um assunto por aqui. A gente vem fazendo um grande campeonato, tanto ofensivamente como defensivamente. Acontece, cara, a gente estava sujeito a tomar gol, estava sujeito a empatar ou até mesmo perder algum dia. Mas a gente trabalha para não tomar gol e, se possível, vencer. A gente trabalha dessa maneira e é assim que a gente está trabalhando. E isso não tira a nossa confiança. Nosso sistema defensivo é um sistema muito forte, muito sólido. E sabemos que a gente pode contar, pode confiar neles e... Acontece do jogo tomar gol, acontece empatar, mas agora a gente tem que manter nosso foco, que a próxima partida a gente tem que buscar a vitória. O Corinthians treina amanhã à tarde aqui no CT Joaquim Grava, o último treino de Carille antes do jogo desta quarta contra o Avaí. 2 jogos fora de casa, o Avaí e o Fluminense no domingo. O Timão que vai muito bem jogando longe da Arena Corinthians em 6 jogos até agora pelo Campeonato Brasileiro, 5 vitórias e 1 empate. Do CT Joaquim Grava, do Centro de Treinamento do Corinthians, Jackson Pinheiro, para os canais Fox Sports. Obrigado, Jackson. Bom, a Helena está posicionada ali, você já tem a agenda do Corinthians que nós vamos mostrar já, né? Daqui a pouco. Tem pressa, não. Então, antes de você abrir a agenda do Timão, Ribeirão, Pablo fica ou vai embora? Tudo indica que ele fica. É um jogador que tem essa situação, né? O Corinthians tem que acertar a compra dele agora, nesse meio de ano, para ele continuar, porque o contrato de empréstimo dele só vai até o final do ano, mas no contrato existe essa cláusula que o Corinthians tem agora que pagar ao Bordeaux da França uma quantia de 3 milhões de euros. Só que a boa vontade de todas as partes. O empresário do Pablo retornou de uma viagem, hoje uma reunião será realizada para definir alguns pontos, mas o Corinthians aceita pagar um valor que o Bordeaux também já teria aceito e o representante do Pablo vai só negociar a questão salarial. Ele deve ter um reajuste de salário porque tem se destacado bastante. É um jogador que encaixou muito bem nessa equipe. Então, o torcedor do Corinthians pode ficar tranquilo que Pablo deve sim permanecer no time. Bom, então, Gustavo Ribeirão, comentarista Boa Tarde Fox, tranquilizando o pessoal do Corinthians que Pablo, por enquanto, permanece no time. Agora, a agenda também é para deixar o torcedor tranquilo ou não? Então dá uma olhadinha nela. Olha só, próximo jogo vai ser fora de casa. Aliás, os 2 próximos jogos contra o Avaí na quarta-feira e tem o Fluminense no domingo aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que o Corinthians é um bom visitante. Em 6 jogos, venceu 5 e ficou apenas num empate com o Coritiba fora de casa 0-0. Corinthians e Patriotas, esse jogo aí é válido pela Sul-Americana e vai ser na casa do Corinthians. E aí, voltando para o Campeonato Brasileiro, tem Corinthians e Flamengo também na Arena do Corinthians. Então tá aí os próximos desafios do Corinthians, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Sul-Americana. Eu olho essa agenda aí do time do Corinthians e o futebol prega algumas peças, né? Quando você mais espera por um tropeço, a coisa não acontece. E quando dá uma relaxada, geralmente aconteceu isso, Ribeirão, com quem enfrentou o time do Avaí.
Não é verdade? Grêmio e Flamengo, né? É verdade. E esse empate do Corinthians tem tudo a ver com isso. O Corinthians vem muito bem no campeonato, só que chega no momento em que a distância é tão grande, né, em relação ao segundo colocado, que o time dá uma acomodada, né? Há um certo relaxamento que é até natural. Então, às vezes, o empate é até bom, né, para o time voltar a ter aquela concentração. Não que não tenha tido no jogo do último sábado, mas o Corinthians deu alguns espaços que normalmente não dá. Tanto que saiu atrás do placar, conseguiu se recuperar. E a impressão que deu no jogo, Prieto, depois que o Atlético Paranaense conseguiu o empate, aliás, num gol que não sairia se a bola não desviasse no Balbuena. Corinthians, depois disso, foi de novo para cima do Atlético Paranaense e eu não duvido que se tivesse mais tempo de jogo, o Corinthians poderia até fazer o terceiro gol. Mas acabou com um empate, mantém a invencibilidade, mas um empate que pode fazer o time de novo se concentrar mais, porque já viu um ponto ser diminuído em relação ao Grêmio. Ok. Helena e Ribeirão, o Renato Portaluppi exagerou no que disse? Vamos dizer que ele usou o termo errado. Termo errado? Acho que isso? a palavra acho que não pegou muito bem, despencar. A impressão que dava é que o Corinthians entraria numa fase absurdamente ruim e tudo mais. Ok. Aí ele tentou corrigir no fim de semana. Então vamos ver o que tem a dizer agora no microfone Fox Sports, o técnico do Corinthians, Carille. Não tem nada para falar sobre isso não. O grupo é muito maduro. Isso é muito pequeno que ele falou perto das cobranças que aconteceram no começo do ano. Isso aí não é nada, né? Tanto que a gente foi bombardeado e a gente foi pro treino e trabalhou. Então nada. Ninguém falou sobre isso aqui dentro, a não ser o Marquinhos, porque foi perguntado ontem na coletiva, mas aqui não falamos e não tem que falar. A gente tem que seguir trabalhando. Bom, voz também para o Renato Portaluppi, não é isso? Exatamente, porque ele está falando sobre a declaração que o Renato Portaluppi tinha dado no jogo contra o Flamengo, aqui inclusive para o nosso repórter Felipe Facincani. E aí, o Renato Gaúcho viu toda a repercussão e resolveu pedir desculpas. Vamos ouvir então, Renato Gaúcho. Peço desculpas para vocês que eu me posicionei mal depois da entrevista lá do jogo contra o Flamengo. Como é que eu tenho me posicionado mal? Eu troquei uma palavra. Eu falei que o Corinthians iria despencar na tabela e eu não usei a palavra certa. Então eu peço desculpas para vocês. Eu deveria ter falado que ele iria tropeçar. E nisso não muda a minha opinião. Ele vai tropeçar sim. Despencar fica muito mais difícil. Então me expressei mal, peço desculpas a vocês. Boa, Portaluppi. Então é só uma questão de comunicação, mas ele continua entendendo que o Corinthians vai ter alguns tropeços no Campeonato Brasileiro e o próprio Carille também espera e sabe disso.